Pessoal, olha só, para aquelas pessoas que já estão estudando para os concursos de segurança pública, tá? Agentes, escrivão, delegados, tomem muito cuidado com as informações que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Caem pra caramba nesses tipos de concurso. Primeira coisa, prisão e emprego de força. Você tem que lembrar que o policial, ele tem autoridade, ele tem autorização para que utilizar o emprego de força. Mas que jeito? Esse emprego de força tem que ser aquele emprego estritamente necessário, tem que ser proporcional. Ele não pode ir além do razoável, tá? Se ele for além, vai dar abuso de autoridade e ele vai ser responsabilizado pela nova lei, tá bom? Então, muito importante isso. Tem uma portaria ministerial, a de número 4.226 do ano de 2010, que regulamenta essa situação, tá? Tanto que nessa portaria tem uma diretriz de número 5 que traz até o seguinte caso. Imagine aquela pessoa que fura um bloqueio policial. A autoridade policial, ela já tem o direito de atirar contra essa pessoa? Depende. Se a pessoa já passou pelo bloqueio e foi embora, a autoridade não pode atirar pelas costas, tá? Porque nesse caso é proibido pela portaria e ele não estará em legítima defesa, nem própria nem de terceiro. Tá? Agora, se o policial está à frente e a pessoa acelera o carro vindo em direção a esse policial, ele pode atirar? Nesse caso é tranquilo, sem problema algum. E lembre-se também que nós temos uma lei, a 13.060 de 2014, que regulamenta exatamente o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, os não letais. Tá? São esses os instrumentos no dia a dia do policial. Ele só vai utilizar armamento de fogo, por exemplo, só nos casos de última ratio, certinho? Pois bem, pessoal, momento da prisão. Olha que legal. Ao falar, ou melhor, antes do mandado de prisão. Quando nós falamos do mandado de prisão, nós temos que ter em mente o artigo 285 do Código de Processo Penal. Nesse artigo 285, ele trará o que deve conter esse mandado de prisão. Lembrando a vocês, lá estão os requisitos legais, mas eu tenho requisitos doutrinários que também tem que conter nesse mandado de prisão para que ele seja um instrumento perfeito. Tá? Então, no artigo 285, ele vai falar para nós que precisa ter nesse mandado de prisão que será lavrado, né, pelo escrivão e assinado pela autoridade, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha e sinais característicos, mencionará a infração penal que motivar a infração, declarará o valor da fiança, caso seja arbitrado, né, e será dirigido a quem tiver qualidade para executá-lo. Esses são os requisitos legais, tá, intrínsecos do mandado de prisão. Agora, os doutrinários: colocação no nome da comarca, da vara ou do ofício de onde é originário, o número do processo ou do inquérito, o nome da vítima, tá? Teor da decisão que deu origem à expedição daquele mandado de prisão, data do trânsito em julgado, se for um caso, a pena aplicada, se for o caso, e o prazo de validade do mandado, tá? Tudo isso são requisitos doutrinários que também devem ser obedecidos. Cumprimento do mandado. No artigo 286 eu tenho como a autoridade policial deve cumprir esse mandado, tá? Então, primeiro, pessoal, esse mandado, ele tem que ser feito em duplicata. Por quê? Porque uma vai ficar com a autoridade policial e outra vai ser dado para o acusado, para que ele tenha ciência o porquê que ele está sendo preso, tá? Isso em respeito ao artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal. Segundo, data da efetivação da medida. Isso é muito importante. Quando nós temos, por exemplo, um APF, um auto de prisão em flagrante, o horário que termina esse auto de prisão em flagrante não é o que vai ser levado em consideração para a efetivação da prisão. A efetivação da prisão é quando se dá a voz de prisão para a pessoa, quando a autoridade policial faz reconhecer, falando que a partir daquele momento ele está preso. Tá? Seja em relação ao APF, seja em relação a uma prisão por mandado. Então, se a autoridade policial tem uma ordem, na hora que ele se apresenta falando que é policial e tem uma ordem de prisão contra a pessoa, dando conhecimento a essa pessoa, a partir daquele momento começa a contar o prazo. E isso é muito importante, porque a partir daquele momento que vai ser contado o prazo de detração penal, vai ser contado o prazo para excessos, se for o caso, ali do inquérito policial, tá bom? E nós temos que lembrar também da prisão por precatória. É possível a prisão por precatória? O artigo 289 do CPP nos autoriza,
Tá? Então é possível? É possível se o juiz depreca essa prisão por precatória. Lembrando a vocês que isso tem uma previsão no CPP, mas isso é uma normatização já um pouco antiga. Por quê? Com a evolução da internet, do mundo digital, isso perdeu muito sentido. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. O artigo 289A do CPP. Pessoal, nesse artigo criou-se o que? Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0. Então veja, o juiz que expediu um mandado de prisão já tem que colocar, a autoridade policial já tem que jogar isso no BNMP. Tá? Porque a partir do momento que faz a inserção nesse sistema, tudo controlado pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir desse momento a pessoa pode ser presa em qualquer lugar do Brasil. Então não precisa mais da expedição de carta precatória, não precisa mais que essa carta precatória seja itinerante. Tá? Então por quê? Alimentou o sistema em qualquer lugar do Brasil, qualquer autoridade analisando, ele pode efetuar a prisão, certo? Tanto interessante, pode cair na sua prova perguntando se esse sistema único de prisão é só para as medidas cautelares de natureza pessoal que há restrição de liberdade. Tá? Tanto é, pessoal, que o artigo 38A da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, prevê que medidas cautelares previstas lá na Lei Maria da Penha, como afastamento do lar, tem que ser colocado também nesse sistema. Ok? Então, toda e qualquer medida cautelar, o ideal é que seja fomentado esse sistema único. Próximo, efetivação da prisão. Pessoal, artigo 291 do CPP. Então, quando o executor, identificando-se perante o capturado, apresenta ali o mandado e o intima acompanhá-lo. Esse é o momento em que é efetuada a prisão, para todos esses efeitos. Olha o tanto que é importante as consequências disso. Eu tenho consequências tanto positivas como negativas, a partir do momento que se fala que a pessoa está presa. Tá? Olha as consequências positivas para o preso, para o acusado. Primeiro, contagem do tempo para detração penal, artigo 42 do Código Penal. A partir daquele momento já começa a contar. Então, se no futuro ele for ter uma pena, uma prisão-pena, vai ser decretado, vai ser descontado todo esse período em que ele esteve encarcerado, ok? Segundo, excesso de prazo. A partir do momento que eu identifico o dia e o horário em que ele foi preso, então eu tenho as regras processuais, os prazos previstos ali no inquérito policial, na ação, durante a ação penal, que devem ser respeitados. Se for desrespeitado excesso de prazo, pode gerar o quê? A ilegalidade da prisão. E nesse caso haverá o relaxamento, ok? Terceiro, nesse caso é um agravante para a pessoa que cometeu um crime contra essa pessoa que está sob a sua proteção, tá? Depois vocês dêem uma olhada, artigo 61, inciso 2, a linha I do Código Penal, tá? Então, se eu sou autoridade policial e alguém está sobre minha autoridade e acaba e eu ou qualquer outra pessoa da delegacia comete qualquer crime contra ele, nesse caso é um agravante, porque a pessoa está sob nossa proteção. E agora, eu tenho as consequências negativas. Quais são essas consequências negativas? Primeiro, crime de resistência. Pessoal, o artigo 329 do Código Penal prevê o crime de resistência, que pode ser ativo e pode ser negativo. Ativo, o acusado, não querendo ser preso, ele simplesmente usa de violência ou grave ameaça para evitar a prisão. Tá? Isso é uma resistência ativa. E a resistência passiva? Ele simplesmente se queda inerte, vamos supor que ele deite no chão ou segure numa pilastra para tentar não ser levado. Isso é uma forma de resistência passiva, ok? Segunda consequência, fuga do preso ou da pessoa submetida à segurança. A medida de segurança está lá no artigo 351 do Código Penal. Terceira consequência, evasão mediante violência contra a pessoa, tá? Artigo 352. E o último, arrebatamento de preso. Lembre-se dessas consequências negativas. Perseguição e limites territoriais da autoridade. Pessoal, o artigo 290 vai nos ensinar, a partir do momento que há um mandado de prisão, que eu dou a voz de prisão e a pessoa sai correndo, a autoridade policial ela pode perseguir essa pessoa e prendê-lo onde o encontrar. Inclusive, pode sair do limite territorial circunscricional da sua área de atuação.
Tá? Então imagine uma autoridade policial que exerce suas funções em um determinado município e a pessoa acaba fugindo, ele em perseguição, ultrapassa vários municípios, talvez até estado. Ele pode continuar essa perseguição? Sim, isso é possível, tá? Mas é necessário que preencha 2 requisitos. Primeiro requisito, a autoridade tem que ter avistado, perseguir e que não haja interrupção. Segundo, ou sabendo por indícios ou informações fidedignas que a pessoa passou por determinado local e ele começa essa perseguição. Então é importante que não haja interrupção, ok? Pessoal, consequências da prisão quando faz essa perseguição fora dos limites territoriais. Eu tenho 2 consequências. Por quê? Eu tenho que saber se eu estou prendendo com mandado ou se eu estou prendendo sem o mandado. Por quê? Se eu estou com mandado, a partir do momento que eu faço a prisão, vou levar o preso direto para a autoridade policial local, para a lavratura do APF, e logo em seguida a gente vai levar para quem? Para a autoridade judiciária. Para quê? Porque a autoridade judiciária tem que fazer audiência de custódia, ok? Agora, se não tem o mandado, tem que ser levado para a autoridade judiciária averiguar as informações, se são fidedignas, para determinar a lavratura do APF. E, consequentemente, fazer o quê? A audiência também de custódia, certo? Então, veja, a prisão em flagrante, é muito importante que você lembre disso, que na prisão em flagrante, não importa onde a pessoa foi presa. Se ele foi preso no local, imediatamente será pego e levado para a autoridade policial mais próxima, para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Será dado conhecimento à autoridade judiciária daquele local, mesmo que não seja o competente. Será dado conhecimento àquela autoridade. Por quê? É o juiz das garantias. Ok? Aí depois disso, aí o inquérito, depois de finalizado, será remetido para o juiz competente. Mas o juiz das garantias é o juiz do local da onde foi feito a prisão em flagrante daquela pessoa, daquele indivíduo, certo? Pessoal, quando houver dúvida sobre o executor da medida, o artigo 289-A, parágrafo 5º, nos diz que, nesse caso, a pessoa vai ficar custodiada preventivamente enquanto se verifica o quê? Os documentos apresentados pelo aquele executor, para ver se está tudo ok, tá certo? Agora, suponhamos que a pessoa, esse preso, ou melhor, a pessoa que foi dada a voz de prisão, ele saia em disparada, a autoridade policial vai atrás dele e ele entra na casa de uma outra pessoa. Aí nós temos o seguinte, se ele invadiu uma casa de outra pessoa, ele está cometendo um crime de invasão de domicílio, nesse caso ele está em flagrante delito, a autoridade policial pode entrar qualquer dia, qualquer horário, tanto do dia como da noite, porque ele está em estado de flagrância, certo? Agora, se ele adentra a uma casa de um conhecido, aí nós temos que fazer uma distinção. Primeiro, quando ele entra na casa de uma pessoa conhecida, a autoridade policial vai chegar, vai se apresentar, vai ler o mandado e falar para abrir as portas. E isso o quê? Durante o dia. Durante o dia, se ele se recusar, o morador, o proprietário se recusar a entrada do policial, o policial não pode entrar. Tome muito cuidado com a dicção do artigo 293. O artigo 293 fala que pode, mas tem vários julgados no sentido de que não pode, porque mesmo durante o dia, só por determinação judicial específica. E nesse caso não é específica. Nesses casos é só o mandado de prisão, não tem um mandado de busca e apreensão. Tá? Então, você que está estudando, você que no futuro será um delegado de polícia, você que vai ser um agente de polícia, pessoal, nós temos que primar pela constitucionalidade da medida, para que você não responda depois por um PA, um procedimento administrativo, certo? Agora, se houver concordância do morador, tranquilo, você pode entrar, tá? Agora, se não houver concordância, você não pode entrar, tem que ir atrás de um novo mandado, e se for à noite eu posso entrar, pessoal? Com concordância do morador, sem problema. E sem concordância, de forma alguma, inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Então, só durante o dia e com determinação judicial e de forma específica, ok? Pessoal, para terminar, difusão vermelha, também chamado de Red Notice, tá? Como funciona a divisão vermelha? Difusão vermelha. Olha bem, a Organização de Polícia Internacional, a Interpol, ela que regulamenta todas as prisões feitas de forma internacional. Então imagine, eu tenho 2 situações. Eu tenho o Brasil querendo prender alguém fora do país e eu tenho a outra situação
de um país querendo prender alguém dentro do Brasil. É diferente. É diferente, tá? Então vamos lá. Primeiro caso, suponhamos que o acusado cometeu um crime aqui no Brasil e está fora do país. O que a autoridade judiciária deve fazer? Tem que entrar em contato, ele vai fazer o mandado de prisão e por ofício vai enviar para o superintendente regional da Polícia Federal, tá? É ele que vai fazer a documentação para enviar para a Interpol, para colocar no cadastro, tá, de procurados da Interpol. Porque nesse cadastro, a Interpol pode agir até em 180 países que são signatários, ok? Então é necessário que seja feito isso. Em que situações em que é possível esse tipo de prisão pela Interpol? Só em duas situações: prisão preventiva ou prisão pena, aquela decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Só nessas duas possibilidades, ok? Do contrário, suponhamos para ser cumprido aqui, um Estado querendo prender alguém aqui. Pessoal, aqui, só com ordem da autoridade judiciária competente, tá? Em regra, como funciona? Interessante. Quando for feita a prisão fora do Brasil, aí o governo brasileiro vai ter que fazer o pedido de extradição, tá? Para que essa pessoa volte para o Brasil. Agora, aqui no Brasil, como funciona? Geralmente, o Estado faz um pedido para o Supremo Tribunal Federal, tá? Além dessa ordem da Interpol, ele vem perante o Supremo Tribunal Federal, faz esse pedido perante o Supremo, apresenta toda a documentação, inclusive pedindo que já a extradição. Aí, nesse caso, o Supremo, abrindo esse processo extradicional, ele vai determinar a prisão preventiva desse acusado para o quê? Para que depois, ao final, ele seja extraditado, ok?